Boa noite a todos. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz, da cidade de Piratuba. Gostaria de convidar aos nossos amigos, aos que nos acompanham e nos observam, para que façamos uma oração e possamos iniciar esta noite com este singelo trabalho, mas sob a orientação do alto e sobre as luzes do Cristo. Que os bons espíritos nos iluminem, que o Cristo, nosso Mestre, esteja conosco e que as lições que porventura cheguem até nós hoje sejam instruções do alto para o nosso coração, de modo a nos elevarmos em nosso processo de melhoramento e evolução e podermos merecer do alto as benesses do bem que vertem sobre todas as pessoas, mas que todos nós devemos buscar com o coração puro e com o espírito voltado para a colheita deste maná. Que os bons espíritos nos iluminem e que assim seja. Para a noite de hoje, como título, nós temos o escândalo. Nós nos inspiramos no livro Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, do Espírito Miramês, por João Nunes Maia, na página 35, e também no livro Fonte Viva de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, na mensagem 97, A Palavra da Cruz. Na nossa última live da semana passada, eu me lembro de ter citado Emmanuel em uma frase, e eu no momento não me lembrava de em que obra eu tinha visto. E quando eu fui procurar a citação, encontrei o livro Fonte Viva e achei pertinente, já que as circunstâncias me fizeram buscar aquela informação, achei pertinente utilizar a mensagem de Emmanuel naquela página, junto com a de Miramês, para que a gente pudesse refletir sobre a noite de hoje. Eu me lembro que a citação era encarnações de baixo teor evolutivo, de baixo teor espiritual, e quando eu fui buscar, eu encontrei essas lições e acabei utilizando-as para a noite de hoje. Durante a noite de hoje, durante essa apresentação, nós vamos encontrar novamente essa citação e, já que eu citei ela de forma incompleta na live anterior, hoje eu a trouxe o texto na íntegra, e ele está introduzido dentro do tema que resolvemos abordar hoje. O Cristo, em sua mensagem dolorosa, ainda não conseguiu ser entendido pela totalidade das criaturas matriculadas na Terra. A mensagem do Cristo, que obviamente não é uma mensagem dolorosa, é uma mensagem de amor, de felicidade, de contentamento, de família, de trabalho, de entrega. Conhecer a vida do Cristo, conhecer a sua boa nova é uma mensagem muito confortadora dos nossos espíritos, e a grande maioria das pessoas entendem a mensagem do Cristo como uma mensagem dolorosa, dada a forma como acontece o seu desenlace do corpo, o abandono do corpo físico, quando acontece a morte do Cristo na cruz, da forma como ela ocorreu. Ela acaba sendo tão grandiosa na sua dor que acaba encobrindo toda uma vida de trabalho e de bênçãos que o Cristo também viveu. Ele nasce, vive até os 30 anos de idade, e em 3 anos ele traz para nós, ele ministra para nós todas as lições da Boa Nova e desencarna de forma dolorosa. E a gente se atém muito a essa mensagem dolorosa, a este fim doloroso, trágico, se esquece do resto. Mas a mensagem do Cristo na forma dolorosa, como acontece, ela não é entendida pelas criaturas encarnadas na Terra.
seu fracasso aparente docemente constrange nossa inteligência de modo a nos fixarmos em sua lição de amor e abnegação diante da truculência. Então nós somos constrangidos em nossa inteligência. Jesus, em seus potenciais iluminativos, nos constrange de forma doce, através do seu aparente fracasso. Nós ficamos perplexos diante do exemplo do Mestre. As pessoas não conseguem concatenar suas ideias em relação a esse processo. De forma geral, as pessoas argumentam, mas se ele morreu, como ele pode ter vencido? Como se a morte fosse a meta única e exclusiva das pessoas, e essa meta, uma vez alcançada, nada mais resta a não ser lamentar, nada mais resta a não ser sucumbir a ela. Mas quem disse que a morte é o fim de tudo? Muitas vezes se vence muito em uma encarnação quando se desencarna, não enquanto se vivia. Às vezes 30 dias, 60 dias, 6 meses de uma aproximação da morte são muito mais frutíferos para o espírito e para o indivíduo de forma solitária em seu psiquismo do que a vida toda que ele viveu, na forma como ele viveu, na sociedade, com a família, no trabalho que ele desenvolveu. Muitas vezes a aproximação da morte é muito mais proveitosa para nós do que a vida toda que tivemos. Ainda é difícil para nós vivermos aquilo que o Mestre expôs à humanidade, pelo fato de que nós ainda nos sentimos ligados ao primitivismo. Como espíritos em processo evolutivo, estamos, por enquanto, mais próximos do nosso início primitivo do que as cumeadas que o espírito pode alcançar em seu processo evolutivo. Estamos mais próximos do nosso primitivo. Estamos mais próximos dos impulsos ancestrais que mantínhamos no passado em relação à vingança. Estamos próximos dos sentimentos de astúcia. Estamos muito próximos ainda da leniência. Nós estamos ligados aos desejos escusos, ao ódio, à força bruta. E temos ainda uma sede de sangue muito maior do que uma sede de água. O Cristo, quando chega naquele poço e encontra aquela mulher, ele diz para ela: você tem uma sede que a água não tem como sanar, mas que o Cristo tem como sanar, porque ele representava uma água que saciava a nossa sede. E o Cristo colocou para nós que nós precisamos evoluir através dele. Então nós precisamos nos aproximar de uma realidade que o Cristo nos coloca, não a realidade do primitivismo em que nós nos encontramos. Precisamos entender que ainda estamos nesse processo evolutivo, perceber esses nossos impulsos ancestrais, seja de vingança, de astúcia, de desejos, de ódio e de desejo de força bruta. Precisamos nos afastar disso e nos colocarmos nas orientações do Cristo, naquele doce constrangimento que ele coloca para nós, ao expor para nós uma lição do qual nós, na nossa ignorância, ainda não conseguimos compreender plenamente. A mensagem do Evangelho, em sua simplicidade, definitivamente não vai impressionar essa ordem de pessoas. É por isso que o Cristo ainda não é entendido hoje. Essa mensagem de simplicidade e de aparente derrota, como vai impressionar uma ordem de pessoas que ainda é afeita à força bruta, ainda é afeita à vingança e ao ódio, ainda é afeita muitas vezes, apesar de não esparramar o sangue, mas ainda deseja o sangue do seu inimigo, dos seus eleitos como inimigo. Então essa mensagem de simplicidade não impressiona esses corações. Essa lição veio para que despertassem desse comportamento, todavia não é recebida pelos seus corações. O Cristo veio pelos doentes, mas eles fogem do Mestre. Então o Cristo veio com essa mensagem de amor, veio nos alertar que Deus não era um Deus de vingança, não era um Deus de templos, não era um Deus de cerimônias, não era um Deus de riquezas, ele era um Deus ao qual o Cristo chamava de papai. Nos originais gregos da Bíblia, ele se refere como
para Deus como papai. Então ele nem dizia Deus, ele dizia o papai que está no céu. Ele tratava Deus de uma forma extremamente carinhosa, um Deus de amor, um Deus pleno de virtudes, cheio de benesses, que está próximo dos seus filhos, que propicia para eles todas as formas de desenvolvimento, o espaço que ele precisa para se desenvolver. Ele é um Cristo de Deus, e esse Deus é um Deus de amor. E era isso, essa mensagem de simplicidade não consegue atender a essas pessoas, a esses corações embrutecidos ainda em seu processo de desenvolvimento. Quem não presta atenção e busca entender Jesus não vai aceitar seus valores imortais trazidos pela Boa Nova. Então nós precisamos prestar atenção e buscar entender o que será que significa aquilo. Que lição é essa que 2000 anos depois, extremamente simples, em comunidades da Era do Bronze, semi-pré-históricas, com tradições orais, mais tradições orais do que tradições escritas, quando Jesus chega e fala com essas pessoas trazem conseguem manter essa mensagem viva e legá-la para nós, e nós 2000 anos depois, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso avanço, ainda não conseguimos entender. Nós ainda não prestamos atenção porque não damos valor. Essa mensagem do Cristo para nós ainda não tem valor, porque nós somos primitivos. Uma mensagem de um Cristo que vem e fala de amor, que vem e fala de entendimento, de paz, de caridade, de humildade, não nos serve, porque nós temos ainda sede de sangue. Nós temos ainda vingança. Nós temos ainda desejos escusos. Então nós não prestamos atenção, não damos valor ainda a essas lições. Algumas pessoas dão. Algumas pessoas buscam entender. E buscam aceitar, porque aceitar esses pequenos valores, esses valores menores, que não nos preenchem muitas vezes, porque nós não nos compreendemos, precisamos aceitar, colocar para nós. Talvez eles comecem a tomar um espaço maior e talvez eles comecem a ser a apresentar mais sentido. O seu evangelho é um testamento deixado para os herdeiros da terra. Então, quando Cristo vem e fala de humildade, fala de caridade, fala de bondade, ele deixa uma mensagem, e essa mensagem se transforma para nós em testamento para os herdeiros da terra. O que significa herdeiros da terra? Quem vai herdar a terra? Como que vamos herdar alguma coisa se aparentemente todos morremos? Invariavelmente, como é que eu vou viver o futuro? Como é que eu vou herdar o futuro? Precisamos pensar a respeito disso. Tivemos um problema técnico.